Você já teve alguma experiência extraterrestre ou extracorpórea? E aí, a partir desse dia, mudou a percepção da sua vida aqui na Terra? Olá, eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre experiência. Em um dos meus vídeos que eu postei aqui no canal, uma pessoa me falou o seguinte, que já tinha feito a ressonância harmônica há tempos atrás, acho que ficou 5, 6 meses fazendo, e a ressonância harmônica não teve resultado na vida dela, ela não viu nada de novo, nada de mudança, porém, ela falou que, eu achei interessante, bem legal o comentário dela, porque ela falou que o que muda mesmo é a nossa atitude perante tudo isso que a gente quer fazer, que é expandir a consciência. E ela tá certa. Porque se a gente pede a ressonância harmônica e a gente não faz nada, a gente deixa o professor Hélio Couto mandar a onda e a gente fica lá sentado esperando alguma coisa boa acontecer, não vai acontecer nada. E lembra dos vídeos que eu falei pra vocês? Que eu fiz um monte de pedidos de ressonância harmônica, mas mesmo assim as coisas não vieram todas. Por quê? Porque eu comecei a focar em alguns pedidos, porque eu não dava conta daquilo. Não dá pra dar conta. Se você pedir, não estudar, não entender, não ir atrás, não começar a vivenciar aquilo que você pediu, não vai dar certo. Tá lá, guardadinho, mas se você não vivenciar aquilo, não vai dar certo. E ponto final. A minha experiência foi essa, tá, gente? Por isso que até falo, gente, não peça tantas coisas numa onda, peça, né, foque naquilo que é melhor pra vocês e mais importante nesse momento, porque aí vocês têm tempo de estudar, de analisar, de ir atrás. O professor manda a onda, mas o resto é com a gente. Então, realmente, tem gente que, de repente, não funciona porque a pessoa acha que aquilo lá não é uma coisa verdadeira. E a pessoa tem todo o direito de pensar isso. Porque a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Eu achei assim que foi muito legal, porque eu até respondi pra ela que a gente tem que ter fé e tem que acreditar. Pra mim, a ressonância harmônica fez toda a diferença do mundo, porque eu já via muita coisa, passei por muitas situações que ninguém conseguia me ajudar. Até no primeiro e segundo vídeo que eu fiz no canal, eu falo de tudo isso, por que eu fui, né, atrás da ressonância harmônica. Ninguém conseguia me ajudar naquilo que eu queria, eu não tinha resposta nunca. Por que eu via os espíritos, porque eu tinha experiências, por que eu conseguia acessar portais. Eu não sabia, ninguém me explicava aquilo. E quando eu fui estudar ressonância harmônica e conheci o professor Hélio Couto, fez toda a diferença pra mim na minha vida. E aí eu comecei a amar muito mais esse assunto e hoje eu tô aqui falando desse assunto e contando as minhas experiências. Só que tem uma coisa muito importante que eu aprendi com tudo isso. Porque tem gente que fala que é legal, tem gente que fala que não é legal, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Enquanto você não tiver a sua própria experiência, seja ela qual for, você vai ter um fundo de dúvida. Quando a gente tem experiência, você tem certeza absoluta que aquilo é algo de outra dimensão. Então você tem certeza que aquilo existe, você tá aqui na Terra, no planeta Terra, em uma dimensão, e você conseguiu acessar outra dimensão, ou você conseguiu ver uma pessoa que já se foi. Então você começa a ter certeza. Então quando a gente tem experiência, é uma energia tão boa, uma energia tão gostosa, que você entende que existe outras dimensões. E o professor Hélio Couto, com ele eu aprendi isso. Ninguém tinha me falado de outras dimensões. Eu não sabia o que era isso, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente. Às vezes eu achava que eu tava até doente, que eu tava vendo coisa. E eu vi que aquilo, depois eu fui entender tudo e vi que não era. Aquilo lá era que realmente eu acessava, não sabia, ninguém me explicava. E eu me achei aqui na ressonância harmônica. Então é muito complicado a gente falar, é 100% verdade, é 100% mentira. Não dá pra falar. O que vai fazer a diferença na tua vida e na vida de qualquer pessoa é a experiência que você vai ter. Ou se você realmente acredita naquilo e faz sentido pra tua vida. Foi tudo. Eu tenho e tive muitas experiências na minha vida
tudo aquilo que eu ouvi do meu professor Hélio Couto fez muito sentido na minha vida. A física quântica, então, ela me esclareceu, ela, né, deixou a minha visão assim muito além do alcance para entender tudo o que acontecia comigo, e foi muito bom na minha vida, por isso que eu estou continuando com a ressonância harmônica. Eu não sei quando eu vou parar, né? Se eu vou parar, acho que eu vou ter que parar um dia, né, gente? Mas eu não sei quando, por mais percalços que aconteçam na nossa vida, por mais catarse, por mais sombras que venham, eu fico pensando assim que não é hora ainda de parar. Mas é óbvio que daqui a pouco eu vou ter que parar, eu vou ter que começar a andar com minhas próprias pernas, não tem jeito, a isso. O professor Hélio, na minha concepção, ele dá um pontapé em tudo isso, né, de expansão da consciência, pra gente andar sozinho depois e entender que aquilo realmente rasgar o véu. Você vê que não existe só essa 3D. Existem outras dimensões, existem outros seres diferentes que a gente, e tudo que eu vi, eu só fui comprovar com tudo que o professor Hélio Couto disse. Então, para mim, fez toda a diferença. Só que a experiência que faz mesmo. Uma das experiências que eu tive, que eu fiquei bem desperta com tudo isso, foi um EV que eu tive, eu não sabia que era isso, tá, gente? Chama-se EV, quer dizer energia vibracional. Eu aprendi em uma das escolas que eu cursei sobre toda essa parte de expansão da consciência, projeção astral. Então, o que é o EV? É a sua energia dentro de você, que você consegue manipular essa energia. É a energia que você manipula. Então, o que eles falam muito nessa escola? Que a gente consegue controlar. Então, a energia, ela tá no topo da cabeça, e aí você mentalmente vai fazendo essa energia baixar assim devagar, tipo scanner no seu corpo inteiro. Vai devagar, escaneia o corpo, escaneia até o pé. Aí volta de novo, escaneando o corpo, energia, né? Voltando até o topo da cabeça. E aí você começa a fazer rapidamente, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Daqui a pouco, você vai sentir uma energia tão grande dentro de você que quer explodir. E aí você põe pra fora essa energia. Isso é energia vibracional. E é muito legal usar isso quando você sente que tá sendo atacado, tá sendo, né, tem gente do teu lado, porque o que eles dizem? Que quando a gente faz essa manipulação de energia e solta pra fora, as pessoas que estão atacando a gente, elas chegam ao ponto de até desmaiar. Então elas caem fora, elas vão embora rapidinho, porque elas têm medo disso. Porque é o nosso chi, é a nossa energia vital que a gente tá lá manipulando para tentar limpar o ambiente. E quando a gente limpa o ambiente, as pessoas, os negativos não gostam, então eles caem fora e a gente fica uma energia boa, de dentro para fora. E no começo eu não sabia que era isso, eu manipulava sempre minha energia quando eu sentia algumas coisas assim, eu sempre manipulei e sempre manipulei certinho, porque eu fui ver na escola, depois eu fazia isso sem saber. Eu devo ter feito algum curso intermissivo, né, em outras vidas, que me ensinaram a fazer isso, e eu vim com isso lá na minha consciência, e aí acontecendo algumas coisas comigo, eu fui puxando aquilo sem saber o que era, mas eu fazia. E um dia eu morava sozinha, eu tava no meu apartamento, aí foi patrocinado esse EV, né? Eu tava dormindo, de costas pra parede, e eu comecei a sentir algumas mãos em cima do meu corpo e manipulando o meu corpo. E eu não fiquei com medo não, porque não era coisa ruim, eu senti que não era coisa ruim. E eu deixei. Eu falei, vamos ver até onde vai. E eu tava sozinha em casa, tá, gente? Eu durmo de porta fechada, tudo escuro, eu não durmo com TV, não consigo, tem que estar no escuro. E tá, aí eu comecei a sentir que as pessoas faziam o meu corpo, né, assim, pra manipular a energia, e aí eu comecei a sentir a energia a rodar dentro de mim, rodar, aí começou então, sabe, uma fricção tão rápida, que começou a borbulhar a energia dentro de mim, e eu sentia o quente daquilo, eu sentia. E eu não fiz nada, porque eu gostei daquilo, porque eu sentia que aquilo lá era bom. Então começou, né, fazer borbulhar, de repente, expandiu a energia. Mas eu não fiz nada, fizeram em mim. De repente, era alguma energia acumulada que tava lá, não sei, é da minha cabeça, é isso que eu tô imaginando, tá? De repente era alguma energia acumulada que tava lá, que falaram, não, vamos, né, dar uma limpada lá, porque tem que expandir isso. Ou alguma coisa que estava me atormentando e eu não percebi,
e alguém veio me ajudar, porque a gente tem nossos mentores, né, nossos amigos de luz aí. Uma das vezes que eu senti muito que foi essa patrocinada. E aí depois eu comecei a gostar daquilo e comecei a treinar em mim. Então, uma vez na minha casa, a minha filha tinha uns 9, 10 meses, ela estava deitada na cama comigo, ele acordou e começou a olhar para cima, começou a chorar e se batia como se as pessoas estivessem fazendo um voo rasante nela, assim. E eu olhava aquilo, olhei pro meu marido e falei, não, ninguém vai mexer com a minha filha, não. Aí eu comecei a fazer o EV, porque eu treinava, né? EV. Mas eu fiz tão forte e expandiu. Na hora, ela parou. Na hora. Então, a outra experiência que eu tive, pra vocês verem como funciona. Eu olhei pro meu marido e falei assim, não acredito. Eu falei, nem eu. Então, eu fiz tão forte, porque quando a gente é mãe, né, gente, as mães que estão vindo aí, você fala, não, eu vou proteger meu filho. Então, eu fiz tão forte o EV que expandiu de um jeito que a casa ficou na hora com outra energia. E a minha filha parou, bebezinha, ela nem falava, e dormiu de novo. Foi muito interessante e foi aí que eu vi que realmente dava certo. E depois eu fui estudar, não sabia, não tinha estudado ainda, né? Tinham me patrocinado essa energia, essa EV, porque aí que eu comecei a manipular do jeito que eles fizeram em mim. E aí depois que eu fui estudar, que eu fui entender que eu fiz tudo aquilo sem saber, mas que realmente adiantava, que realmente funcionava, porque eu tive minha própria experiência também com isso. Então, é isso que eu falo, gente. A gente tem que ter as experiências, a gente tem que ter discernimento e a gente tem que acreditar. Se você não acredita na ressonância harmônica, não tem que fazer, porque não vai funcionar. Porque você não vai fazer o que tem que fazer. Você já tá lá no seu subconsciente, não vai funcionar isso daí não existe e acabou. Então não faz mesmo, porque vai ser ruim pra você, de verdade. Mas se você acredita e faz sentido pra você, você tem que testar. De repente você faz lá 2, 3, né, 2, 3 meses e fala, pô, legal, realmente tá funcionando comigo, e fala, não tá funcionando comigo, então eu vou parar. E eu acho que é interessante, no mínimo, a gente tentar pra entender o quanto que a gente tá aberto pra tudo isso, e ou não. Às vezes a gente tá aberto para outras coisas que não é a ressonância harmônica. Tem várias outras coisas aí, né? Tem a escola, que é super, chama IIPC, a escola, que é super bacana, que tem vários cursos gratuitos, inclusive pra gente entender que tem muitas coisas legais sobre projeciologia, que eu acho muito interessante. Eles fazem encontros de final de semana, você paga os cursos, tem cursos pagos que você fica em hotel para fazer toda essa manipulação de energia. É muito legal, eu recomendo. Tem outras, né, tem outras coisas para fazer também. Tem o centro kardecista, que também manipula energia, mas é de outra forma, uma coisa mais sutil, né? Então cada um tem que ir atrás do que se sente melhor, do que realmente faz a diferença pra você. Mas tem uma coisa que realmente vai fazer a diferença, é você ter experiência. Aí a gente vai mudar o patamar da nossa visão e entender que tudo que a gente tá passando aqui, tudo que a gente entendia como se fosse uma loucura na nossa cabeça, não é. É coisa assim realmente que existe e que a gente não tá tentando sair da Matrix. E ninguém conseguia ajudar a gente a entender que existem outras dimensões e que a gente consegue manipular a energia e que a gente consegue, né, se conectar com seres de outras dimensões, enfim. Os sonhos lúcidos também são bem bacanas. Então, é isso, gente. O que eu tinha que falar pra vocês aqui nesse vídeo. Espero ter sido clara e que vocês entendam que realmente a experiência vale a pena. E se vocês tiverem algum tipo de experiência, comente aqui, deixa aqui pra gente trocar figurinha. É super legal quando as pessoas comentam, porque a gente troca figurinha, a gente entende. Às vezes você nunca teve a experiência, a pessoa teve uma experiência diferente da sua, é muito legal. E quando a pessoa também tem uma experiência igual à sua, também é muito importante, é muito legal, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.